Eu ia falar leitura finalizada. É porque é tanto vídeo, gente, que eu faço ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma live da maratona de fevereiro, que começou no dia 6 e vai até o dia 16. Minto, começou dia 6 e vai até o dia 16, não é isso? Muito bem, para quem vem acompanhando, a gente já recebeu aqui muitos autores, vamos continuar recebendo até não aguentar mais. Vocês não têm noção de quanta gente boa já passou por aqui e de quanta gente boa ainda vai passar. Hoje a gente já bateu um papo literário com o Luciano Máximo, com a Clary Neumann, então tá tudo gravado aí. Lembrando que vocês vão poder assistir essa live pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve e acompanhe não só as lives, mas os leituras finalizadas, os episódios, tudo bonitinho, tá bom? Muito bem. Vamos esperar, cadê o nosso autor? Deixa eu ver, cadê ele aqui? Ele falou que já está chegando, maravilha. Ai, tenho me divertido com as postagens aí que eu tenho visto no Instagram dos meus autores. São todos oriçados com a Bienal. Venham para a Bienal de 2023 aqui no Rio de Janeiro. Vamos explodir aí de leitores e autores. Tem muita gente talentosa no mercado, tá? Muito bem. Cadê nosso autor? Não sei nem se é a primeira live que ele faz. Quem ainda não conhece, o canal do podcast literário do Livro Não Me Livro, já corre lá no Spotify, já corre lá no YouTube, se inscreva, tá? Tem episódios diários de autores nacionais, tem live, tem leitura finalizada, tem muito conteúdo literário para vocês. Livros de todos os tipos, de todos os gêneros, tá? Tudo bem. Cadê nosso autor? Será que ele esqueceu a gente? Ah, não, ele está aqui. Vamos chamá-lo. Boa noite. Agora sim estou vendo uma pessoa aí do outro lado. Tudo bem, querido? Tudo bem. E você, como você está? Eu estou bem, seja muito bem-vindo à maratona de lives do mês de fevereiro do meu projeto, tá? Obrigado. Que maravilha! Você é de onde? Eu sou de Souza, na Paraíba. Paraíba! Eu não conheço, minha mãe conhece. Adoro isso aí. Ela falou que me levou quando eu era recém-nascida, mas eu não conheço. Você conhece o Rio de Janeiro? Não conheço. Vai vir a Bienal agora em 2023? Acredito que esse ano ainda não, né? Muitos projetos aqui na minha cidade, muita correria, né? Aí esse ano ainda não.
Talvez eu estou com outro projeto aí possivelmente mais para frente. É muita coisa, né? Num ano só, tem que ser tudo devagar, uma coisa de cada vez, né? Super concordo com você. Maravilha! Teremos outra oportunidade, então, para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui batendo um papo sobre o seu livro, que a gente vai falar e a gente vai se divertir muito. Já começando, eu posso te dizer que eu estou encantada com essa capa e já já eu te explico o porquê. E me diz uma coisa, a tua primeira live literária? Não, não. Eu já fiz algumas lives literárias. Eu sempre estou envolvido com um projeto de literatura, né? Sou professor de língua portuguesa aqui na minha cidade. E aí já publiquei alguns livros de poema e também tenho um projeto de incentivo à leitura com meus estudantes aqui, que a gente organiza antologias deles, né? Com textos deles. Aí já estou bem por dentro. Você já está cascudo aí, né? Porque não é só um escritor, é um incentivador, é um professor, é um escritor, é um leitor. Gente, é um combo nosso escritor. É um combo total. Eu vou mostrar para vocês. Olhem essa capa. Olha isso. Gente, que boca é essa? Eu queria um batom, eu até tentei passar o batom da mesma cor, só que o meu ficou mais vermelho. Mas olha essa boca. Olha essa capa. Olha isso aqui, gente. Que trabalho. Me diz uma coisa. Quase Santa. Esse é teu primeiro livro publicado ou você tem livros anteriores a isso? Quase Santa é meu primeiro romance publicado. Eu tenho outros que são livros de contos e poemas e poesia. Escrevo poesia, contos e romance. Esse é meu primeiro romance publicado. Foi escrito com muita paciência. Costumo dizer que ela foi nascendo, né? Nossa protagonista, eu não apressei ela. Não, calma. Peraí. Gente, eu recebi esse livro ontem, tá? Eu vou ler esse livro, eu ainda não li. Eu recebi ele ontem. Ontem, né? Enfim, Isso. ele chegou na minha casa agora. Eu ainda tô até com cheiro de novo, gente. Vocês não estão entendendo o que é cheiro de livro. Eu adoro esse cheiro. Eu ainda não li. Mesmo que ele seja curtinho, não deu tempo de ler para nossa live. Mas a resenha dele vai sair. E aí, eu queria, antes de mais nada, da gente entrar na tua personagem, saber como que surgiu essa capa maravilhosa. Foi um projeto seu? Foi em conjunto com alguém? Como é que brotou? Bem, como eu comentei com você, eu sempre estou envolvido com literatura, sempre fui apaixonado por leitura. E aquela pessoa inquietante. Não me conformava só em ler, mas tinha uma voz dentro de mim que queria falar, que não era a minha voz, né? Eram outras inúmeras vozes, e quem escreve vai entender. E aí, por muito tempo, eu escrevia apenas para tentar ter paz, né? Porque se a gente não colocar no papel aquela vozinha na cabeça da gente, não nos deixa em paz. Acredito que você entende. No caso dessa capa, é um drama vivido pela personagem. A questão do uso do batom vermelho. Porque o batom vermelho ele tem uma simbologia, muitas vezes, pejorativa para a mulher. Uma mulher de batom vermelho é sedução, mas ela pode ser vista com outros olhares. Inclusive, estamos despertando, as mulheres que me cercam, colegas de trabalho, amigas, estão publicando a foto do livro com o batom vermelho nelas, como um protesto. E aí a gente está divulgando aos poucos no Instagram
da forma como você fez, Monique. Passou o batom vermelho, colocou o livro do lado e elas publicam. Para quebrar esse preconceito, né? Uma mulher com um batom vermelho, um batom chamativo, que reluz sedução, aí os olhares que vão para essa mulher já são mais uns olhares pejorativos, já são questionamentos do caráter da mulher apenas por um simples batom. Então o batom, ele carrega, o batom vermelho principalmente, ele carrega muitos significados. E a personagem que é um drama com o batom vermelho. Essa questão é muito boa, né? Porque as mulheres na década de 50, na década de 40, era esmalte vermelho e batom vermelho. A mulher que usava a unha vermelha ou o batom vermelho, ela era a mulher da vida. Ela não valia nada. Ela era uma biscate, assim, chulamente, né? Então, realmente, hoje a gente vê vários tons de vermelho. Graças a Deus que isso foi quebrado, que isso foi aniquilado, essa ideia. O batom vermelho é lindíssimo. Eu devo ter uns 10 batons de vermelho. Eu adoro vermelho na unha. Meu pé é só de vermelho. Então, que bom que hoje as mulheres podem usar o vermelho livremente. Porque isso que o autor levantou aí, realmente, de pensar e de dar embrulho no estômago. Agora, eu estou vendo aqui, eu vou ler um pouquinho da sua mini bio para os nossos leitores, ouvintes e seguidores, tá? E aí a gente entra um pouquinho no seu enredo. Antes de eu ler, eu queria saber qual é a origem desse teu sobrenome, Rutizati. É assim que se fala? Exato, é alemão. Familiares eram alemão. Então tá. Nilson Rutizati, professor efetivo de língua portuguesa e literatura da Rede Estadual da Paraíba. É formado em letras com habilitação em língua portuguesa. E aí tem IFPB 2017. Especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura na educação básica. É escritor independente, autor de livros de contos, poesias e romances. Organiza antologias por meio de jovens escritores, projeto de incentivo à leitura e à escrita literária a estudantes da escola onde trabalha. Menino, fala para mim, como que é incentivar essa geração atual, onde a tecnologia está presente até dentro do banheiro, incentivar a leitura nessa garotada de hoje? Como é que você vê o papel da literatura na geração atual? Há uma visão errônea de achar que a tecnologia ela acaba substituindo a literatura. Com o projeto Jovens Escritores, que esse ano entra na 4ª edição, os jovens não só gostam de ler, como amam escrever. Então, a tecnologia já não é mais novidade na vida dos nossos jovens. A literatura, sim. Então, neste momento que o jovem nasceu já imerso na tecnologia, nas redes sociais, no uso dessas redes sociais como entretenimento, quando ele se depara com a literatura, seja ela a leitura literária ou a escrita literária, a tecnologia para ele não é mais novidade, porque a novidade naquele momento é a leitura e é a escrita literária. Agora, Simone, eu digo a você uma coisa, só consegue incentivar a leitura quem é um leitor. Só consegue incentivar a escrita, assim, quem gosta de escrever. Não precisa ser um escritor, né? Mas precisa gostar de escrever. Porque quando eu converso com você aqui sobre literatura, e você percebe a minha empolgação, e você percebe que eu gosto, e você percebe que eu tenho bagagem para conversar com você sobre isso, eu desperto seu interesse. Assim acontece com os jovens, eles têm muito a nos contar, os nossos adolescentes, eles têm muitas angústias, eles têm muitos dramas, eles têm muitas inseguranças.
E por meio da literatura, eles conseguem expressar esses dramas, essas inseguranças. Por meio da poesia, do conto, da crônica, eles expressam essas suas múltiplas visões de mundo. Então, é magnífico estar envolvido. Quando eu chego na escola, a gente está em semana de planejamento, ele já diz assim, professor, vai ter os jovens escritores esse ano, né, professor? Vai sim. Que coisa maravilhosa, né? Porque é difícil. Aqui no Rio, pelo menos, é difícil a gente pegar um adolescente de 13, 14 anos que esteja lendo um clássico, por exemplo, né? Talvez por causa da linguagem, do formato. Não é à toa que as editoras atuais estão fazendo relançamentos de clássicos com capas atrativas, com uma linguagem diferente que se adeque a essa geração atual. Eu acho isso importantíssimo. Acho mesmo. Eu não achava, eu era contra essa ideia. Mas aí eu fui vendo isso com outros olhos. Gente, se a gente pegar um adolescente de 14 anos e colocar ele para ler Machado de Assis no linguajar que era da época de Machado de Assis, ele não vai ler. Então, como é que eu vou fazer ele ler José de Alencar, Machado de Assis, Guimarães? Como? Readaptando todo esse vocabulário para a geração atual. Até porque, se a gente reler os clássicos, a gente vai ver misoginia, a gente vai ver machismo, a gente vai ver preconceito. Então, realmente, precisa reformular. Agora, quando a gente está lidando com um professor que está no meio da garotada, que está trabalhando com incentivo de adolescentes, inserindo leitura em adolescentes, porque a leitura é a base de tudo, na minha percepção. A leitura expande a sua mente, você forma opiniões, você cria bom senso, um senso crítico. A leitura, para mim, é uma dos pilares de um ser humano. E a gente incentiva já na infância. Você foi esse leitor desde a infância, Nilson? Alguém te estimulou, te incentivou, como você faz hoje com a garotada? Sim, fui sim. Só a respeito dos clássicos, eu vou fazer uma aspas, porque assim, eu não vou gostar daquilo que eu não entendo, como você falou. Então, para eu levar o estudante até o clássico, eu preciso começar com a literatura mais light, mais do dia a dia dele, e à medida que ele vai adquirindo conhecimento literário, adquirindo o hábito da leitura, ele mesmo vai procurar por leituras mais densas. É assim com todos nós, né? Na minha infância, eu tive minha família, a gente morava no interior, e aí eles gostavam muito da literatura de cordel. Minha mãe lia bastante cordel, aquela literatura mesmo falada, contada. Vou contar uma história do pavão misterioso que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando a condessa, filha do conde orgulhoso. O pavão misterioso e tantos outros. E eu ficava encantado com aquela fantasia. À medida que eu fui crescendo, que eu fui tendo acesso, eu comecei a ler aquilo que eu gostava mais. Mas o que mais me impulsionou para a leitura é aquela voz que eu falei para você, que desde a minha infância eu tenho essa voz na minha cabeça que eu preciso escrever, que é um pensamento fértil demais, uma imaginação muito fértil, de criar, de tentar refazer uma cena do dia a dia no texto, de tentar recontar aquilo que aconteceu no texto. Quando eu vejo algo absurdo, quando eu vejo algo fora do normal, eu já quero contar aquilo. E isso me faz com que eu queira ler. Quando alguém publica um livro, quando eu tenho acesso a um livro, eu quero ler, eu quero saber como foi contada aquela história, eu quero saber daquilo. Inclusive, esse mal do leitor, eu tenho uma estante já cheia de livros que eu compro e não dou conta de ler. Mas não é porque eu parei de ler, é que eu compro mais que leio. Então, acho sempre assim. Um desejo, né, de querer conhecer, porque assim, cada escritor, ele carrega inúmeros mundos. Então, eu tenho o meu mundo, eu tenho a minha imaginação, eu tenho as minhas histórias. Eu quero saber quais são os seus mundos, eu quero saber quais são suas concepções, eu quero entender como você pensa, como você cria.
Então, esse desejo de conhecer é o que me faz querer ler cada vez mais. Que maravilha. A gente costuma chamar a pessoa assim de curioso, fofoqueiro, no bom sentido. O Nilson é fofoqueiro, quer saber de tudo, no bom sentido. É aquela curiosidade do conhecimento, da descoberta. Não é para fazer fofoca da vida. A gente faz fofoca dos personagens. Ah, eu faço. Eu faço fofoca dos personagens. Agora, isso é muito positivo. Porque quando uma leitura te pega, principalmente se ela tiver continuação, por exemplo, eu vejo muito isso com os meus autores. Eles estão tão envolvidos ali naquela atmosfera literária que eles querem mais. E aí, quando um autor lança um segundo volume e eles estão lá batendo martelo e não sei o quê, isso é muito legal, essa curiosidade, essa descoberta. E outra, escrever livro exige que você faça uma pesquisa. E através dessa pesquisa, todo o seu leque de conhecimento se abre. Isso é o mais fantástico na escrita. Por isso que eu falo, escrevam sempre, usem a escrita como forma terapêutica para lidar com seus próprios problemas. Porque é nessa atividade que, de repente, você escreve um livro. E nem sabe. Isso acontece muito. Agora, ô Nilson, me fala uma coisa. Esse teu livro Quase Santa foi publicado independente ou por editora? Ele foi publicado de forma independente. O projeto gráfico do livro é meu. A capa fui eu que fiz. Então, eu publiquei por uma plataforma de autopublicação chamada Eclair, que a gente publica, né, e eles comercializam de forma independente. Porque E você tem eu tinha um carinho tão grande por essa história que as propostas que eu recebi, eu não gostei da capa, eu não gostei da forma, eu não gostei da diagramação. Aí, não, tem que sair do meu jeito. Aí a minha exigência de querer que a minha Quase Santa expressasse esse pouco de pecado, com esse pouco de malícia, com um pouco de santidade. Bom, e já que a gente está falando de Quase Santa, eu vou ler aqui a sinopse do seu livro e a gente já entra aí para conversar um pouquinho sobre a Lourdes, tá? Vou ler aqui para vocês a sinopse do livro Quase Santa, do nosso autor. Tem alguém aqui mandando mensagem? Peraí. Usei a escrita de forma terapêutica e escrevi belíssimos textos com a ajuda dos meus professores, Ellen e Nilson. Temos uma aluna aí na live, fofa. Eu ansiava pela vida, pelos desejos que a vida nos oferece. Queria sentir a sensação do pecado que fosse. Sentia tanta falta de ser imprudente. Você já teve essa sensação de que sua vida se tornou monótona e que você não ousa em nada? Eu me sentia desse jeito. Uma pessoa previsível, uma rotina definida. Com a morte da mãe, Lourdes se descobre sozinha no mundo. Viveu toda a vida para cuidar de seus pais, que agora estão mortos. Não casou, não tem um emprego. Não viveu seus desejos mais simples, como usar batom ou tingir os cabelos, pois, de acordo com sua igreja, isso era pecado. Agora, com 40 anos, virgem, ela decide realizar todos os seus desejos. E na busca por suas realizações, Lourdes terá que confrontar tudo o que aprendeu na igreja desde criança. Um conflito entre o carnal e o espiritual. Fazer sexo ou se manter pura. Venha com Lourdes nessa jornada de descoberta. Se eu te falar que eu conheço uma quarentona que é virgem, exatamente que nem a Lourdes. Se eu te disser que todas as pessoas que estão tendo contato com esse livro, olha para mim ou manda mensagem dizendo: Nilson, eu conheço uma Lourdes. Eu conheço. Impressionante, Monique. Todas as pessoas que já leram já me mandaram mensagem afirmando que conhecem uma Lourdes. Sim, na hora que eu li, eu falei,
tá? Tô chocada. A minha mãe tem uma prima e ela tem 45 anos. E é exatamente que nem a Lourdes, ela cuidou dos pais até os pais morrerem. E morreu agora, com 42, e ela nunca namorou na vida, nunca viveu nada, ela nunca saiu do bairro dela. Olha que vida louca. Você abre mão dos seus desejos, dos seus sonhos, para cuidar de outras pessoas. Ai, gente, que doido isso, né? Pesado. Agora, quem é Lourdes? Fala pra gente da Lourdes. Lourdes são inúmeras mulheres, como a sua tia, né, que você me citou aí, e como as inúmeras mulheres também que eu estou recebendo mensagem e também feedbacks das pessoas dele. Nilson, você escreveu sobre minha prima, você escreveu sobre minha tia, você escreveu sobre minha vizinha, porque a gente, muitas pessoas, vamos falar mulheres, na concepção do livro, já que a gente está falando de uma protagonista feminina. Muitas mulheres abrem mão de parte da sua vida. É aquele ditado, sacrificar, se sacrifica por algo. Isso não é aconselhável para você fazer hipótese, você precisa conciliar. Lourdes, ela sacrificou o namoro, um namoro que a gente fala de infância, que não foi aquele namoro, foi um beijoquinha. Ainda continua a cerveja, sacrificou o namoro, sacrificou a vida social, sacrificou seus pequenos desejos, como o desejo de tingir o cabelo, de usar um batom, simplesmente em nome de uma fé absurda. Quando eu falo absurda, não é o fato dela ter fé em Deus, que isso é louvável, isso é compreensível, isso é praticado por milhões de pessoas. Uma fé cega de poldar todos os seus desejos mais pequenos em nome de uma fé e de uma missão. Eu tenho como missão cuidar da minha mãe. Diferente dela, o irmão e a irmã casaram, estudaram, tiveram filhos e nem por isso foram negligentes com os pais. Então a gente tem esse contraponto. A mente de Lourdes é a mente de muitas pessoas, de muitas mulheres, que acham que precisam se sacrificar em nome de algo. Seja aquelas mulheres que se sacrificam para cuidar dos pais, a chamada moça velha, aqui na nossa região, e aquela mulher que foi ficando, os pais morrem e ela fica sozinha na casa, as moças velhas, que a gente chama aqui. Seja aquela mulher que sacrifica o seu estilo, que sacrifica a sua vaidade em nome de um parceiro machista, que é uma Lourdes também. Seja aquela mulher que sacrifica sua vaidade, que sacrifica seus desejos em nome dos filhos, né, de cuidar dos filhos. E aí o livro, Monique, ele traz uma mensagem do perigo que é você focar suas energias apenas em um aspecto da sua vida. Eu não posso me sacrificar apenas para o trabalho. Tem também o contraponto, né? Tem aquelas pessoas que não dão atenção à família, aquelas mulheres que não dão atenção à família, e que se sacrificam em nome do trabalho, em nome do sucesso. Isso também é ser uma luz. Você está negligenciando um aspecto da sua vida. E aí o livro, Lourdes, ela desperta para isso. Graças a Deus, ela desperta para isso quando você vê sozinho em casa. Eu preciso viver. Só que a mente dela está tão atranhada na fé, está naquelas crenças, naquela concepção fechada de que eu preciso viver uma missão, que ela vai vivendo esses conflitos à medida que ela vai se descobrindo. Eu preciso paquerar um homem, mas é pecado, eu estou de batom vermelho, todo mundo está me olhando, o que as pessoas vão pensar de mim se eu tingir meu cabelo, o que as pessoas vão pensar de mim se me ver sentada numa sorveteria ou em algum restaurante com nome, vão achar que eu sou uma prostituta, tá entendendo? E aí são esses os conflitos que Lourdes vive. Mas ela nos conta de uma forma, em primeira pessoa, de uma forma assim tão angustiante, que a gente começa a identificar a Lourdes na personagem. A gente começa. Pois é. Você levantou um monte de coisa aí que a gente precisa falar. Inclusive com um comentário aqui que a gente também precisa debater. Primeiro,
pelo que você está falando e pelo que eu li aqui da Lourdes, a Lourdes é guiada por uma doutrina religiosa. Tudo que ela aprendeu dentro de... Gente, não sou contra nenhum, não sou contra crente, não sou contra o bandista, não sou contra católico, não sou contra nada. Mas a minha percepção é que a religião doutrina o ser humano. A fé move ele. Existe um abismo entre uma coisa e outra, na minha concepção. Quando a gente está falando de religião, a gente está falando de doutrina. E a Lourdes, ela é uma pessoa, pelo que a gente está entendendo, doutrinada por aquela igreja. Porque tudo que ela aprendeu dentro daquela igreja, ela levou para dentro da vida dela. Só a ideia dela cogitar de pintar o cabelo e se questionar o que vão pensar dela, já é uma forma de doutrina. Ela foi doutrinada a pensar daquela maneira. Isso tem muito a ver com religião, tá? Então, assim, aí teve uma pessoa que falou assim, é muito interessante, tem a questão de princípios também. Todos nós temos princípios, sejam eles bons ou ruins. O princípio maior é aquela pessoa cuidar dos pais quando envelhecer. Mas assim, até onde vai o limite desse princípio, né? Os filhos são feitos para cuidar dos pais, até a morte, abdicar de coisas. Como que isso acontece? Porque a gente vê muitas pessoas abrindo mão da própria vida por causa de uma doutrina, por causa de princípios, deixando de lado os seus sonhos, porque foram doutrinados dessa maneira. A gente vive de princípios, temos princípios, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas o problema é o limite. A Lourdes, ô Nilson, no que você basicamente se inspirou para trazer uma personagem que traz tanta polêmica desse jeito? Conheci algumas Lourdes. Muitas Lourdes. Que me inquietou. Então, eu comentei, tinha uma colega, que eu não vou nem dar detalhes para que não se compare e dizer, será que sou eu? Que ela dizia, eu acho ridículo essas mulheres que usam batom vermelho, parecem umas prostitutas. E aí, esse comentário me deixou inquietante. E ela não usava. E aí, eu fui conhecendo ela e eu fui percebendo que a revolta dela ver o batom vermelho na boca de outras é porque ela tinha esse desejo e fazer isso ia contra os princípios dela, que era uma pessoa que tinha uma visão, e aí respondendo a questão de princípios. Princípios é uma coisa, você tem uma visão deturpada da religião é totalmente diferente. Não é que você precisa parar de respirar. E a doutrina faz com que pessoas que tenham um pensamento mais fechado, vamos dizer assim, acabem interpretando a religião, as regras de forma tão no pé da letra que eles passam a vida sem viver. E aí eu disse, rapaz, que coisa interessante, essa mulher, na minha pele eu combinaria um batom vermelho, mas eu não vou usar isso, eu não sou doida. Aí ficava, né? Aí eu escrevi um conto chamado Batom Vermelho, que é o primeiro capítulo do livro. Aí eu disse, não é só isso, não. Ela quer mais. A personagem ainda não tinha não. Eu disse, não é só isso, esse drama é muito pequeno. Aí fui escrevendo. Esse livro eu levei 3 anos para escrever, porque eu fui deixando nascer. Lourdes pedia. Cada drama de Lourdes, ela pedia para ser escrito. Então eu levei 3 anos, sem muita pretensão de publicação, sem muita pressa. É o privilégio, né, de você ser independente. Você faz sua obra no seu tempo. E Lourdes foi nascendo, e uma colega minha, que também é escritora, eu ia mandando. Aí ela dizia, Nilson, o que foi que aconteceu com Lourdes? Eita, Lourdes está tão quieta. A gente conversava com a personagem como se ela fosse uma pessoa. Aí um dia eu mandei para ela assim, Daniele, Lourdes fez isso. Tinha passado um tempo que você escrevesse. Quem é Lourdes? Eu disse, Lourdes. Pensei que era uma conhecida. Você fala tão assim, de forma tão pessoal, que eu pensei que era alguém daqui próximo.
E ela foi nascendo, à medida que eu fui vivenciando esses dramas, eu fui colocando. Tem também, Monique, toda essa concepção dela, e ela desperta para a vida, porque ela está sozinha em casa. Aí ela começa a querer experimentar as coisas às escondidas. Qual é a sensação de estar bêbada? Será como é ficar bêbado? Ela pensa. Então ela vai começar a querer experimentar as coisas escondidas, as escondidas para se livrar dos olhares de julgamento. Então é o conflito entre o desejo de viver, não são coisas absurdas, pessoal, são desejos simples, pintar o batom, pintar o cabelo, usar uma roupa mais justa. Como é ficar alto, bêbado, meio bêbado, como seria eu sentada num bar, ouvindo música ao vivo. São coisas simples da vida que a doutrinação tirou dela, e ela tem esses desejos. Não é que ela deixou de desejar, é que ela reprimiu esses desejos, mas eles vão aflorando e ela vai experimentando e vai se descobrindo, vai questionando algumas regras de sua religião, certo? Ela, não é que ela vai deixar de ser religiosa, mas ela começa a questionar algumas regras. Por que o batom vermelho na minha boca tem tanta importância, enquanto milhões de mulheres usam batom vermelho? Ela começa a questionar isso. E ela vai despertando, mas é muito interessante. Muito bem. Eu já estou louca para conhecer a Lourdes. Agora, ô Nilson, já que você falou do batom vermelho, que é o seu primeiro capítulo, lê um trechinho pra gente. Ele está aí perto de você? Está sim. Eu vou ler quando ela começa o drama. Deixa eu ver aqui rapidinho. Já vou para o parágrafo que ela diz assim: arrumei-me cedo para ir à igreja. Era uma manhã de domingo. Sentei-me diante do espelho ao olhar meu rosto de meia-idade, meu sorriso já amarelado e meus cabelos longos e sofridos. E agora eu estava penteado. Abri a gaveta da penteadeira para pegar um frasco de perfume leve, guardado especialmente para ser usado no domingo quando eu ia falar com Deus. Aprendi desde cedo que não se deve ter vaidade, isso é pecado, como muitos outros hábitos femininos. Cortar e tingir os cabelos, usar roupas curtas e maquiagem. Esses hábitos nunca couberam em mim. Fui, desde criança, uma quase santa, ou quase isso. Aí ela diz assim: acreditar que o mundo quase todo estava errado ajudava-me a seguir na minha busca pela salvação. Não sabia do que precisava ser salva. O que sabia era que em algum lugar existia uma vida melhor para mim. E era isso que eu almejava. Mesmo que para isso eu precisasse viver uma vida de restrição, especialmente em relação aos meus desejos. Não tinha naquele momento o pensamento que julgo ter hoje, se é que tenho um pensamento claro, se é que vejo a vida sem as hipocrisias dos homens. Naquele momento eu não pensava em nada sobre a vida. Estava apenas me arrumando para ir à igreja e mexia numa gaveta e outra. Vou ler só mais um parágrafo. Ao procurar um pequeno frasco de perfume na gaveta, minha mão tocou algo que não era perfume. Tirei a mão eu sabia disso pelo formato do frasco. Tirei a mão da gaveta e só então pude perceber que se tratava de um batom. Mas não era um batom comum, era um batom vermelho. Com aquele objeto na mão, lembrei-me de como ele fora parar ali. O rebelde eu havia comprado. Mas como não tive coragem de usá-lo, guardei na gaveta e lá ficou esquecido por quase não sei quanto tempo. Aliás, quando se é uma quase santa, o tempo não importa. Nada de interessante acontece para marcar o nosso tempo e assim o passado se perde na monotonia de nossa memória. Ai, gente, coitada da Lourdes, já tô sofrendo por ela. Ninguém merece isso. Ai, gente, coitada da Lourdes. Tomara que eu chegue no final do livro e descubra que ela, pelo menos, encontrou um amor na vida, né? Que dizem que o amor acontece aos 40. Tomara que a Lourdes... Agora, ô Nilson, me fala uma coisa. Teu livro aqui no físico tem 116 páginas. Numa sentada a gente lê. Qual é o gênero que ele se enquadra e a faixa etária? Bem, ele é drama. É um drama
É um romance, né? Um drama do cotidiano mesmo, é um drama bem verossímil, mas não é tratado as questões de Lourdes, assim, como conselhos, né? É um drama de Lourdes, e você perguntou o gênero que se enquadra aí. A faixa etária. A faixa etária, eu acredito assim, que a partir dos 14, 15 anos, as pessoas já podem ter contato com esse livro. Tem uma aluna minha, de 15 anos, ela começou a ler o livro, ela disse, é minha tia. Porque, assim, Lourdes, ela pode não gerar identificação com um adolescente, mas ele vai identificar alguém que já viveu aquilo. Então, não temos assim, um conteúdo, não temos um conteúdo que impeça que um adolescente leia, certo? São dramas de uma mulher adulta. Não temos nada de sexo explícito, de drogas, nada disso. É um livro da igreja. Como diz, um livro de Deus. Eu não Uma mulher de Deus. Um livro de Deus! Ai, gente, eu não aguento. Essa diagramação ficou linda. Olha aqui, gente, que espetáculo. E ela Alguém vai aí na live conhece uma Lourdes na vida? Pode deixar aí nos comentários, tá? Porque alguém deve conhecer. Todo mundo conhece uma Lourdes na vida, gente. Não é possível. Agora, ô Nilson, você já está aí produzindo outra obra? Tá vindo o lançamento? Como é que tá isso? Ou tá muito cedo? Tá muito cedo, a ideia está na cabeça. É um livro de fantasia. Eu estou produzindo aqui com uma editora, ainda não vou falar, mas é de fantasia. Título provisório, Seres Especiais. É um título de criação de um universo fantástico, né? Aí virar depois, eu não vou detalhar muito sobre. Não fale muito. Produza, quando for o momento, você joga no mercado. Quase Santa vai ter continuação ou não? Ela nos diz assim, se os leitores, Lourdes diz, estou com tal idade. Se der tempo de viver um outro livro, ou vocês pedirem por outro livro, terá. No entanto, ela diz assim, eu espero que vocês estejam no meu próximo aniversário, ou quiçá no meu velório. Tudo bem. Agora... Acho que não cabe. Não cabe uma continuação para Lourdes, porque é um drama muito fechado, ela tem a sua evolução dentro do enredo e ela tem um desfecho comum. Não vou dizer que vai agradar a todos. Não dá spoiler. Não, né? Gostaria de falar, Monique, rapidinho, sobre a questão de Lourdes. O capítulo 1 é Batom Vermelho. No entanto, a partir do capítulo 1, que é quando ela tem esse despertar para tentar viver os desejos dela, mesmo tendo essa questão da religião, da fé, né? Esse dilema, vamos dizer assim, ela tenta. Por isso que os capítulos eles estão intitulados com a palavra quase. Quase condenada. É uma tentativa. Aí ela vai lá no capítulo seguinte, ela coloca quase viva. Outra tentativa de viver. E no próximo, só mais um, ela diz quase bêbada. Ou uma tentativa, entende? São os quase da vida de Lourdes. E sobre isso é um problema a gente viver de quase, viu? Eita, quase eu participava da live comunista. Eu quase ia te xingar se você quase participasse da live comigo. Eu quase ia te bloquear se você quase desistisse da live comigo. Eu, em um livrão desse, você quase pensar em desistir de live. Eu, hein? Agora, o que o eleitor pode esperar
de quase santa? Pode esperar identificação e pode esperar também reflexões de uma mulher. Aí uma amiga minha ficou com raiva, porque disse assim, uma senhora de 40 anos, ela disse, como assim uma senhora de 40 anos? De uma mulher, não, pode esperar, sabe o que, Monique? Mudar ou pelo menos refletir algumas concepções que ele tem da vida. Não é um livro didático, não é um livro de autoajuda, mas é um drama vivido, como eu disse, por Lourdes, que reflete os dramas de milhares de outras mulheres. Como você mesmo, não falei nada com você, você não leu o livro ainda, mas você disse, eu conheço uma Lourdes. Inúmeras pessoas que já tiveram contato, leram o primeiro e o segundo capítulo, manda, Nilson, tu falou sobre minha vizinha, você falou sobre minha tia. Então, perceber o drama de uma pessoa que precisa recomeçar, ela começa a ter comportamento de adolescente, porque a primeira festa, a primeira balada, a gente vai na adolescência, não é isso? Aquela primeira festa que a gente vai com os amigos é na adolescência. Lourdes precisa fazer isso, se ela quiser e conseguir superar seus dilemas, aos 40 anos. Lourdes precisa pintar os cabelos, tingir os cabelos aos 40 anos. Em algum momento faz com que a gente pense o seguinte, não é tarde para recomeçar. E a gente também não pode julgar pessoas que estão recomeçando. Vi um comentário essa semana que disse assim, uma colega disse assim, eu tenho raiva, a palavra foi, eu tenho raiva dessas mulheres que quando separa do marido aos 50 anos, que nunca usaram uma roupa curta, nunca botou um salto, aí quando larga do marido quer voltar a ser jovem. Então você entenda, o julgamento de uma mulher, o homem não tem isso. Um homem maduro, com a barba grisalha, um coroa lindo. Eita, que coroa, então não tem isso. Um homem de 60 anos, com bermutinho, uma sapatilha, todo jovial, é bem quisto e é bem visto. Uma mulher aos 50 anos, quando ela se separa do marido ou sai de algum dilema, se ela coloca um salto, se ela coloca uma maquiagem, uma roupa mais chamativa, ela sofre julgamento, principalmente de outras mulheres que têm uma visão machista. Então, Lourdes nos desperta para isso. Não é um livro feminista, mas nos desperta para essa visão que a gente tem sobre a mulher, sobre o que a mulher pode. Não é que a gente vai proibir a mulher de se arrumar, não é que a gente vai proibir a mulher de usar maquiagem, mas o que essa mulher vai passar ao assumir essa sua vaidade. Então, serão muitos questionamentos que você fará ao ler Quase Santa. Muitas reflexões importantes. Esse ponto que você botou de uma mulher julgar a outra, é nessas horas que eu tenho vergonha desse time de mulheres que existe. Porque assim, gente, você não sabe o que aquela mulher de 50 anos passou a vida toda. O que ela aguentou por causa de filho, por causa de marido, por causa de família. Vocês não têm ideia da traição que ela superou em prol de nome de um monte de coisa. E o principal, a gente não sabe por que aos 50 anos ela resolveu se separar, se desfazer de um casamento de 30, de 20, sei lá, entendeu? Então, assim, quando eu vejo uma mulher julgando, criticando, pré-julgando uma outra mulher numa situação dessa, que é o que mais acontece. É só abrir a internet aí que a gente vai ver pessoas conhecidas fazendo isso. Ai, mas fulana é ridículo. Ponham-se no lugar de vocês. Porque é ridículo a gente criticar outra mulher que a gente não sabe um terço do que ela passou para aos 50 anos se renovar. Porque aquilo ali é um sinal de que ela está recomeçando. E se você que é mulher não consegue apoiar uma outra mulher que está recomeçando aos 50 anos, você é uma ridícula. É só isso que eu falo para essas mulheres. E quando eu vejo na internet comentários assim, eu vou lá e falo ridícula. E pronto. Porque não tem outra explicação. Sabe? Não cabe a nós julgarmos, criticar,
pré-julgar. Está vendo que uma mulher de 50 anos está recomeçando, se separou, os filhos estão criados, apoie. Ela já tem coisas destrutivas demais ao redor dela. Ela não precisa da opinião de outras mulheres que não vão acrescentar em nada. Agora, ô Nilson, qual é o livro que você indica sobre esse tema para os nossos leitores, seguidores, ouvintes? Tem algum em mente ou não? Sobre o tema de refletir o papel da mulher, Isso. Eu tenho um clássico. Eu acho que ler Senhora de José de Alencar, é o ideal. Porque a gente vai ver a protagonista ter atitudes que os homens tiveram, e aí a gente vai se colocar. Será se naquela época a protagonista de Senhora, tendo aqueles como é que se diz, posicionamentos de comprar um marido, que é isso que acontece. Muitas pessoas julgam ela. Só que o que acontecia no século XIX era exatamente isso. O homem comprava ou era pago para se casar com uma mulher. Então, quando a gente vê os papéis invertidos, aí a gente consegue refletir. Então, Senhora é uma boa pedida, viu? Para essa questão aí, que não é uma Lourdes da vida, pelo contrário, ela é o oposto de Lourdes, mas nos faz também pensar sobre o papel da mulher em determinadas posições de decisões. Muito bem. José de Alencar é meu escritor clássico favorito. Durante a faculdade, eu estudei pós-faculdade muito sobre José de Alencar. Ele foi alguns temas bem importantes na minha vida. E Senhora é a única obra dele que eu detesto. Mas não é por conta do dinheiro, não, é? Eu saía da faculdade queimando Senhora, porque eu queria queimar todos os exemplares de Senhora na minha vida. Mas é óbvio, é uma obra que realmente vale a pena ler. Mas eu peguei horror à Senhora. Não é uma das minhas obras favoritas. Mas precisa de um motivo. Um motivo, pelo menos. Cara, Senhora me causou... Eu não sei, quando eu pego Iracema, quando eu pego o Birajara, quando eu pego outras obras de José de Alencar, eu me sinto conectada com aquilo. José de Alencar, quem não sabe, ele foi apoiador da escravidão, ele tinha uma mentalidade voltada ali para o imperialismo, é todo diferenciado. Só que dentro das obras dele, o que eu mais gosto é a forma que ele explora as nossas raízes. Então eu me identifiquei muito com aquilo. E as obras de Alencar são separadas. Tem a parte do indígena, falando bem superficial, né? A parte indígena, tem a parte urbanista, tem outra parte. Então ele vai separando, ele não fez raísmo. E Senhora, dentro dessa categoria de livros urbanistas que ele fez, Senhora foi a que mais me incomodou, porque foi uma leitura desgastante pela personagem em si, foi muito diferente. Parece que ele mudou totalmente o nível, sabe? Eu não sei, eu não criei empatia com Senhora. E aí eu li aquela Senhora angustiada até o final. Quando eu terminei, eu falei, eu vou queimar Senhora. Eu nunca mais leio isso. Mas super recomendado. Leiam, Senhora, porque realmente vale a pena e faz parte da nossa história. É uma ótima propaganda. Sua revolta é uma ótima propaganda. As pessoas vão querer saber por que você odiou tanto, Senhora. Tá vendo? Eu acho que dá uma live só disso. Agora, Nilson, me fala uma coisa. Quem quiser comprar o teu livro físico, e-book, aonde está a venda? Como é que tá isso? Quase Santa, ela já está disponível nos marketplaces, né, na internet, em todas as maiores lojas. Você consegue encontrar na Magazine Luiza, na
Magalu, consegue encontrar na Amazon, consegue encontrar diretamente no site da editora, da Wiclap. O link para a obra está no meu perfil do Instagram. Você vai lá, acessa os links, explora os links e você consegue comprar. Também já está disponível no clube de autores, então são inúmeras maneiras que você tem para adquirir o livro. Também nós estamos com um e-book, caso você queira ler o livro digital. Temos ele na Amazon e também no clube, Monique colocou para mim traduzido, né? Kindle ilimitado. Gente, temos que normalizar o Kindle ilimitado. Tem muita gente que não... Eu não sei falar o limited. Eu não sei falar isso. Para mim é ilimitado essa bosta. Vamos normalizar. Já tem mais um, viu, nessa corrente. Vamos normalizar. Até porque eu estou para a língua portuguesa, tenho uma dificuldade enorme com as pronúncias do inglês. Então, você também pode ler pelo Kindle ilimitado, viu? Como nos diz nossa colega Monique. Eu só falo ilimitado. Tem gente que... Eu agora estou abreviando, coloquei o KU. Tem gente que não sabe o que é KU. E aí, quando eu vou perguntar, se ofende, eu falo, não, gente, é Kindle ilimitado. Só que o KU é abreviação em inglês. Tem gente que não sabe. Eu falo Kindle Unlimited. Aí, ninguém sabe o que é isso. Eu falo ilimitado. Pronto, acabou. Temos que normalizar isso. Somos brasileiros. Querido, qual é o teu Instagram, para quem quiser te conhecer? Nilson Hutzat. Colocou Nilson Hutzat, já vai aparecer eu lá no Instagram. E também você colocou Nilson Hutzat no Google também. Já vai aparecer na pesquisa os links para os livros que você pode explorar à vontade. Além de Quase Santa, temos também um livro de contos e 2 livros de poesia. Além de alguns e-books de cordel, cordelista. Aí você pode, você que não quer ler o romance, pode querer também ler um livro de poesia, você vai encontrar lá também, viu? Diferente do Lourdes, experimentei de tudo. Ai, que delícia, eu gosto assim. Vou marcar o nosso autor aqui na live, já corre lá, já segue ele, já acompanha o trabalho. Lembrando que o livro... Vai ter episódio no podcast literário, vai ser gravado essa semana. Vocês vão poder ouvir no episódio mais sobre o livro, lá no podcast do Livro Não Me Livre. Então, corre no YouTube, no Spotify, já se inscreve, já dá o estrelinha para acompanhar mais sobre o trabalho do nosso autor. Nilson, você é agradabilíssimo, inteligentíssimo, você é uma simpatia. Quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, dizer que eu só te desejo sucesso e que você não pare de escrever, viu? Muito obrigado, Monique, obrigado às pessoas que acompanharam a gente. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que esteve na live, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Vocês vão poder acompanhar o nosso autor aí pelo Instagram, dizendo que vamos receber no projeto hoje uma autora nacional que é considerada a Julia Quinn brasileira. Já, depois do nosso autor Nilson, eu volto com vocês com mais bate-papo. Nilson, a gente vai se falando, tá, querido? Muitíssimo obrigada.